todos bem-vindos. Celebramos hoje uma importante conquista para a classe cultural de Itapeva. Em um momento de grande dificuldade para os trabalhadores do setor de entretenimento, surge a Lei Aldir Blanc, que representa um avanço significativo no reconhecimento da importância da classe em sua essência, principalmente porque a cultura é meio legítimo de produção de conhecimento, de fortalecimento das raízes históricas, das tradições populares e elemento de transformação social. O formato escolhido para a realização dos projetos beneficiados pela Lei Aldir Blanc foram as lives, que seguem os protocolos de proteção contra o Covid-19 e, ao mesmo tempo, é uma solução criativa, seja por parte de quem produz ou de quem consome, de manter o entretenimento e o lazer, ajudando a tornar este período delicado pelo qual passamos mais fácil e divertido. Fique em casa com cultura. Olá, sejam todas bem-vindas. Eu sou Graziela Calisto, bailarina, professora e idealizadora da Dança do Ventre Ancestral, fundadora da Companhia Internacional de Danças Orientais e Tribais Hip Circles Belly Dance e criadora do projeto de empoderamento feminino Desperte Sua Deusa. É com muita honra que, através do edital de apoio à arte e cultura Aldir Blanc, que eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês um vídeo aula onde o nosso objetivo será o aprendizado e a execução de um dos movimentos mais belos, simbólicos e expressivos da dança do ventre, o movimento infinito. Nossa sessão terá início com exercícios de respiração, aquecimento, seguidos de técnica, alongamento e relaxamento. Espero que vocês desfrutem. Vamos lá! Olá meninas, como é que vocês estão? Eu preparei esse vídeo com muito carinho para vocês, me desafiei, né, na criação desse material virtual e espero que vocês curtam, né, que vocês aproveitem. O que eu gostaria de dizer antes de tudo, né, antes de vocês começarem, é que não existe um pré-requisito para que você faça esses movimentos, para que você faça essa aula comigo. Ela é uma aula bem democrática, você pode ter qualquer biotipo, qualquer idade. Bem, é importante que você esteja saudável, né, para fazer essa aula, que você esteja descansada, que você esteja alimentada, de preferência com no mínimo 1 hora, 1 hora e meia de uma refeição, né? Hidratada, deixa sua aguinha para você ir bebendo uns golinhos de água durante a sessão. Bem, se você tiver essa escolha, escolha um local privado para você fazer essa sessão, longe de distrações, um lugar onde você possa dedicar esse tempo sem ser interrompida. Se você tiver a possibilidade de fazer essa aula na natureza, perfeito, seria o mais interessante você estar em contato com o ar puro, com as plantas, próxima de animais. Essa é uma aula básica, pode ser que ela seja fácil para algumas mulheres talvez não tão fácil, né? Os movimentos redondos, esses movimentos serpentinos, fluidos, né? Eles são muito gostosos de serem praticados. Então tenha paciência, respeite o seu tempo, respeite os seus limites, né? Nem tudo que um corpo faz, o outro é capaz de fazer.
Muita coisa pode ser treinada, mas algumas coisas elas são como são, né? Algumas coisas não vão mudar. Então, assim, respeite o seu corpo. Se você sentir dor, pare, né? É comum a gente sentir um certo desconforto com alguns desses movimentos, porque são movimentos que a gente não pratica no dia a dia. Com o tempo, com a prática e com a repetição, essas dorzinhas elas vão desaparecendo. Durante toda a minha carreira, desde o ano de 2000, muitas mulheres registram, né, me falam que elas sentem um grande alívio na região da lombar, né, principalmente. Algumas mulheres sentem bastante alívio com relação a cólicas, essa tensão do momento menstrual. No puerpério também, quando a mulher está ali naquele momento de se restabelecer, né, de construir novamente aquela musculatura pélvica. Então esses exercícios podem ser bem úteis, né? Como esses movimentos abrangem, né, vários grupos musculares, é bem comum que parteiras, ginecologistas, né, indiquem esses movimentos como uma preparação para o parto, né? Não todos, isso é uma coisa bem individual que tem que ser bem personalizada, né? Cada caso é um caso. Então a gente tem que ver que cada corpo é único, vai responder de uma maneira bem individual com relação a esses movimentos. Existem mulheres, né, mais familiarizadas com os movimentos que gostam de parir dançando, né? Existem histórias, registros, né, dessa dança e desses movimentos, especialmente esses movimentos do infinito, serem usados para a hora do parto, né? Então, existem tribos onde as mulheres se reúnem quando uma das suas companheiras anuncia que o bebê está chegando, né? Para dançarem juntas. Então, as amigas se reúnem, se isolam e praticam a dança do ventre. E esses movimentos, eles parecem ser bem usados, né, nesse momento aí do parto. Então, gente, que movimento é esse, né? O movimento infinito. Então, muito simples. É o número 8, né? Número 8. Só que deitado, certo? Então, a gente tem esse número 8, que pode ser desenhado de baixo para cima e de cima para baixo, certo? E se você pegar esse número 8, colocar ele na horizontal, ele também pode ser desenhado de frente para trás e de trás para frente, certo? Então, basicamente é isso. O movimento do infinito é a figura 8. Aliás, esse movimento é conhecido na dança como a figura 8, né? E a gente vai estar fazendo esses movimentos com o quadril. Então, na vertical e na horizontal, nas duas direções. Então essa aula é basicamente uma variação de 4 desses movimentos do
do infinito. Bem, sobre a origem da dança do ventre, né? Esse é um assunto bem misterioso. A gente não tem um consenso com relação a uma localidade ou a um povo, né, que deu origem a essa dança. Essa é uma dança que foi registrada, né, é praticada em vários lugares do planeta, né? E a gente não tem como afirmar de onde é que ela vem, né? Então ela tem esse contexto de mistério, ela tem algumas alusões, né, que são comuns na nossa interpretação com relação aos movimentos da dança do ventre, principalmente os movimentos redondos, né? Especialmente esses que a gente está fazendo agora, que eles podem ter sido criados, né, pela inspiração dos elementos da natureza, como o movimento das águas, do vento, até das flores, das árvores, né, assim como as serpentes, os pássaros. E junto com isso, existe também, né, existem registros em áreas do Oriente, da África, principalmente norte da África, onde essa dança pode ter sido criada por mulheres, para mulheres, porque ela tem esse foco no ventre, né? Ela tem muitos dos seus movimentos tem esse centro que é o ventre, e os movimentos são muito redondos, são fluidos, eles combinam com o corpo feminino, né? E existe uma possibilidade de que esses movimentos sejam uma alusão ao próprio movimento da vida, do parir em si, né? Quando você observa uma fêmea parindo, ela se contorce, ela se vira, ela muda de direção, esse movimento de expelir, né, a sua cria, né, ou o seu bebê, eles são muito parecidos com os movimentos da dança do ventre. Então existe esse simbolismo, né, de que a dança ela é uma representação da própria criação da vida, né, do parir, do gerar. E independente do seu corpo parir ou ter parido, ou de você ter essa vontade de parir, né, isso pode ser interpretado como o parir a si mesma, né, o criar a si mesma, o recriar-se, né? Todo dia a gente tem uma chance de se recriar, de se reinventar. Então, talvez essa prática, ela pode ser uma prática, um rito, né? De um momento onde você se renova, né? Onde você aproveita essa massagem interna que esses exercícios oferecem,
né? Eles são muito carinhosos com essa musculatura do corpo feminino, né? Nessa região do ventre. Muitas mulheres dizem sentir muitos benefícios, né, da prática com relação ao seu período menstrual, antes da menstruação, quando a gente tem aquela tensãozinha na região do útero, né? Durante a menstruação, para algumas, elas gostam, né? Claro que isso é muito individual, cada mulher tem a sua receitinha, né? O seu momento, o seu ciclo, ele é muito particular, né? Algumas gostam de ficar mais quietinhas, outras mais ativas, mas é importante que a gente conheça isso, explore, né, esse ciclo através de cuidados, e a dança, esses movimentos, eles podem, né, servir para você como um cuidado, né, de relaxamento para essa área pélvica. Esse é um convite meu para que você tire esse momento para você, que você dedique tempo para se cuidar, para se olhar, para fazer as pazes com o seu corpo. Eu sei que esse é um assunto bem delicado, principalmente para as mulheres, né? Nós, desde o nosso nascimento, nós somos tão cobradas, tão condenadas, né? Pelas nossas formas, pelo nosso peso, pela nossa estética. Então, eu sei que é um assunto bem sensível, né? Para a maioria das mulheres. A gente passa por tantos momentos, né? Desde quando a gente nasce, desde a menarca, né? Nossa primeira menstruação, todos os nossos ciclos, tudo que pode ocorrer com o nosso corpo, especialmente na atualidade, onde a gente, infelizmente, está muito desconectada, né? Da nossa própria natureza, da natureza à nossa volta, em desequilíbrio com relação à nossa alimentação, à nossa maneira de manter um corpo saudável, né? Então essa pode ser uma ferramenta para você se conectar consigo mesma, encontrar aí a sua receitinha para essa prática e aproveitar esse momento com você mesmo. Então esse é um convite para que você esqueça tudo isso, para que você esteja presente nesse momento, que você se abrace, que você se solte, que você tenha, né, atenção, prenda a sua atenção ao aprendizado dos movimentos. Eu acho que aprender a técnica, né, já que a gente está falando de um estilo, né, um estilo de dança do ventre, é importante. Mas acima de tudo isso, eu gostaria que você relaxasse, que você curtisse, que você sentisse prazer de estar fazendo essa aula comigo. É de coração que eu estou dividindo isso com vocês. Eu estou muito contente de poder estar compartilhando, né, dessa aula virtual. E é uma novidade para mim. Então vai ser um presente se vocês tentarem, né, acompanhar, mas que acima de tudo vocês se divirtam. O objetivo maior é que vocês se soltem, que vocês floresçam, que vocês aproveitem o que esse símbolo, né, do infinito pode trazer para as vidas de vocês, para esse momento, né? Existem simbolismos, né, que a figura 8 traz para o imaginário. Você pode imaginar a repetição, o ritmo, a respiração. Existem menções sobre a morte e vida. Enfim, eu vou ficar muito feliz se você não desistir de si mesma, né? Também, se você achar essa aula difícil, né? Achar difícil você conseguir executar os movimentos com precisão, que você não desista, que você tenha paciência, que você tente novamente, né? Que você se dê o tempo de absorver essa teoria, né? Embora ela seja uma aula básica,
esse movimento pode ser difícil para algumas pessoas, né? E então se respeite, né? Acima de tudo. Então aproveitem. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu dei o meu melhor. E aí, vocês estão prontas, meninas, para dançar comigo? Eu estou. Vamos lá?
Oi, gente! Então vamos lá aprender esse movimento tão lindo, tão gostoso de ser feito, né, da dança do ventre, conhecido como movimento infinito, também conhecido como movimento da figura 8, né? Nós vamos aprender uma sequência, né, 4 variações dessa figura 8. São as variações mais comuns, mais básicas desse movimento, né? É uma alegria para mim estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem dessa aula. Essa é uma aula para nível básico, né? Para quem não tem experiência com a dança do ventre ou para quem quer dar uma trabalhada em alguma das figuras do 8 que a gente vai ver, né? E dar uma polida no seu movimento. Então, em primeiro lugar, o que é esse movimento infinito, né? Ele é nada mais do que a figura do número 8, né? Que eu posso desenhar em 2 direções, só que deitada, né? Essa figura deitada. Então a gente tem uma direção que vai de baixo para cima, né? O oposto de cima para baixo, certo? Então esses movimentos vão ser feitos com o quadril, como se esse número 8 tivesse aqui, bem no meu quadril, né? Nas 2 direções. Então esses seriam os 8 verticais, né? Certo? E aí eu tenho essa mesma figura 8, só que como se ela tivesse desenhada no chão. Então eu posso novamente desenhar essas 2 direções, né? Então eu tenho ela de frente para trás e de trás para frente, certo? Então também desenhadas com o meu quadril. Então basicamente é isso, né? Entendendo essa mecânica, eu diria que seria o passo mais importante para tentar fazer o movimento. Entender que ele tem 2 alças, né? Independente da direção que a gente está fazendo, horizontal, vertical, e ele tem um centro. E então assim, imaginando que o centro desse movimento, ele está aqui no seu ventre, né? O ventre é o centro do movimento, certo? Então vamos lá. No aquecimento, a gente já passou por vários dos movimentos preparatórios, né? Que dão uma entrada, né? Que dão assim aquela base para que os movimentos da figura 8, o movimento infinito, ele seja executado, certo? Então lembrando que a postura, né, vai permitir com que esses movimentos sejam feitos na sua forma correta, né? E se a gente estiver tendo alguma dificuldade em executar o movimento, sempre volta lá atrás e se pergunta, né? Como é que tá minha postura? Os pés, eles vão estar angulados, né? Eu tenho o costume de dizer que eles estão nem meio-dia, não é 10 para as 2, é 5 para 1, tá bom? A largura, né, a distância entre os pés ali, seria a largura do seu quadril um pouquinho a menos. Então, para cada quadril, a gente vai ter uma distância entre os pés ali, tá? Então, respeitando essa anatomia do seu corpo. Os joelhos semiflexionados, para todos esses 4 exercícios do infinito que a gente vai fazer. Por que eu quero o meu joelho flexionado? Porque quando eu tento fazer os movimentos com o joelho estendido, eu só vou ter liberdade para ir até um certo ponto aqui na minha lateral, tá? Nesses horizontais, né? Os verticais nem dá para fazer, porque eu preciso de um joelho dobrado para eu poder subir e descer o quadril. Com eles esticados eu nem consigo, né? A não ser que eu levante o calcanhar, que é um elemento que a gente não vai explorar nesse vídeo, né? Esse vídeo
ele é a base do movimento infinito, mais usado, né, na dança do ventre do estilo tribal, né, dos estilos tribais, seja do ATS, seja do Tribal Fusion, né, e todas as suas variações. Então a gente vai tentar trabalhar essa musculatura, e para essa musculatura ser trabalhada com mais intensidade, né, dos oblíquos, abdômen, tudo, a gente vai fazer um trabalho de bem conscientemente, né, tá com esse joelho sempre flexionado, para que quando eu faça o meu movimento, eu tenha mais liberdade para fazer um movimento maior, né? Ele é um movimento mais pronunciado, certo? Do que se eu tivesse com os joelhos esticados, né? Estendidos, tá bom? Bem, então em primeiro lugar, lembrando, pezinhos ali angulados no 5-para-1, joelho semiflexionado, o quadril no centro, né? A sua pelvis ali no centro, nem para frente, nem para trás, no centrinho ali, tá bom? Essa distância entre o umbigo e aqui o centro, né, do peito, meio dos seios, a gente vai tentar fazer com que essa distância aumente. Então isso vai elevar o meu peito. Aqui só pra gente chegar lá, né, um círculo dos ombros para trás, mas eles relaxam, tá? Eu não fico abrindo as costelas, mas eu faço aquele círculo e os ombros relaxam. Existe uma forcinha assim que a gente faz aqui, né, com as escápulas, para o meio, para baixo e para o centro, né? Mas só de você estar conscientemente com essa distância aqui, né, um pouquinho mais afastada, né, do que seria o seu normal, né? A gente já está trabalhando super bem, tá? Queixo sempre elevado. Se você quiser focar um ponto bem na sua frente, na direção da sua testa, faz com que você mova menos a cabeça, né? E tenha mais equilíbrio, de olhos abertos, tá bom? Para esses exercícios, né, eu vou estar dando preferência que vocês mantenham, né, os braços nos ombros, né, então mantendo esse ângulo aqui do cotovelo na horizontal, então paralelo com o chão. Por quê? Para que a gente consiga visualizar melhor, né, esse isolamento, você sentir no seu corpo esse isolamento, porque esse movimento, ele é possível de ser feito, né, se o meu torso aqui tá isolado. Se eu mover aqui junto, né,
a gente não vai ter o mesmo efeito, certo? Ok? Então, a gente vai dar preferência a estar com o bracinho aqui, tá bom? Se vocês cansarem, vocês podem descansar o braço aqui, né? Mas fazendo essa forcinha assim para você ter um melhor isolamento dessas duas partes separadas do corpo, que é acima do seu umbigo e abaixo, tá bom? Então vamos lá, né? Joelhos estendidos, a gente passou ali no aquecimento, né? Por esses dois pontos laterais horizontais, né? Então meu quadril indo para minha direita e esquerda, sentindo um pouquinho ali na lombar, né? Ali no seu limite, tá bom? A gente também viu o quê? Essa torcida, né? Esse twist. Então, aqui a gente observa o quê? Que você tem 4 cantos, né? Então, imaginando que você tá num quadradinho, assim como eu tô aqui, eu tenho meu canto aqui pra mim, né? A minha direita à frente, esquerda à frente, direita atrás e esquerda atrás. Então, seria importante a gente perceber isso. Existem 4 cantinhos ali, né? Nas duas direções, para frente e para trás, tá bom? Com o joelho flexionado, é um pouco mais fácil eu fazer esse movimento. Então, assim, lembrando aqui de tentar não mover, principalmente essa parte aqui do torso, certo? Então, observando aqui agora também, que embora a gente esteja, né, focando em manter os pés no chão, né, planta do pé, os calcanhares no chão, a gente vai estar fazendo uma leve troca de peso, né? Não chega a ser uma troca de peso total, de colocar o peso todo em um pé ou no outro, né? Mas a gente colocar mais peso num pé do que no outro. Então, quando eu estiver fazendo o movimento, o quadril, né, que tá fazendo o meu laço aqui, que tá fazendo a minha curva, ele tá mais distante do meu centro e ele tem mais o meu peso aqui. Eu posso até levantar aqui meu pé, né, mas mantendo esse outro pé pra gente ter equilíbrio, claro, ainda dividindo um pouquinho do peso ali. Mas o que é importante então? A gente perceber que vai rolar essa troca de peso entre os pés para todos os as 4 variações do 8, né? Tá bom? Então, quando eu passo de um lado para o outro, eu troco peso mais para minha direita aqui. Quando eu passo para a esquerda, mais peso na esquerda, tá bom? Mesma coisa aqui também, né? No nosso, também conhecido como Maia. Esse que é de cima para baixo, né? E o Taksim. Então, olha, eu boto mais peso no meu quadril que tá fazendo essa volta, tá bom? Passei mais o peso pra cá. Sempre tentando, né, imaginar que você tá equilibrando algo na cabeça, tá? Você pode até tentar treinar. Eu gosto muito de umas cestinhas de Vime que eu tenho, que pode cair e não quebra, né? Então, pra chegar lá, né, pra gente conseguir tá fazendo esses movimentos de uma maneira fluida e alternadamente, né, o quadril, eu posso dizer que existem vários caminhos para a gente aprender esse movimento, né? Mas eu vou estar passando para vocês aqui o movimento que eu acredito que é o que deu mais certo assim nas minhas aulas, né? Que eu achei que as alunas tiveram resultados melhores e mais rápidos, né? Aqui não existe, né, um tempo, né? Isso é muito único. Algumas de vocês vão achar esses passos difíceis, algumas vão achar que eles são fáceis, né? Talvez você ache que os horizontais eles são mais fáceis do que, né, o vertical, Maia Taksim. Isso varia muito, né? Então isso é muito pessoal. Mas com relação a como chegar lá, né? Isso que eu vou passar para vocês agora seria o meu conselho, né?
como uma tentativa para que vocês experimentem esse caminho e, né, esperamos que ele seja o caminho, né, mais fácil para você chegar lá, tá bom? Então, o que eu diria, né? A gente tem esses 4 oitos, né? Horizontal e vertical. E o que é o mais importante, né? Quando a gente tenta fazer eles alternados, é que sempre eu volte para o meu centro, né? Sejam eles o horizontal, o vertical, mas que eu volte para o meu centro. Então, qual seria o meu conselho, né? Que vocês treinem fazer esses círculos isoladamente. Então, por exemplo, né? Aqui como exemplo, o que a gente pode fazer? A partir da sua postura, né? Eu trabalhar com o meu quadril aqui para mim direito, então, angulando. Então, eu tô colocando ele na direção da minha direita, à frente, né? Mantendo aqui o meu centro. Faço a minha volta, que termina ali atrás, e volto para o centro, tá bom? Então, angulei, fiz a minha volta e voltei para o meu centro, tá bom? Angulei, fiz a minha volta e voltei para o meu centro. Mesma coisa lá atrás. Angulei o meu quadril direito para trás, fiz a minha volta e voltei. Angulei, fiz a volta e voltei, tá bom? Mesma coisa com o outro lado, né? E aí, mesma coisa para o 8 vertical, né? A gente vai estar fazendo, apontando, como se eu estivesse aqui agora, meu canto lá de cima, né? Eu tenho meu canto de cima e o meu de baixo, dos dois lados, certo? Lá em cima, lá embaixo. Então, eu vou estar apontando meu quadril lá em cima, faço a minha volta, passei pelo cantinho de baixo e voltei, tá bom? Ele pode ser pequenininho, a gente tá trabalhando, né? Com bastante calma. Subi, fiz a minha volta e voltei para o centro. Mesma coisa, quando eu desço, faço a minha volta, subo e volto pro meu eixo, tá? Mesma coisa pro outro lado. Então, gente, bem simples, tá? Lembrando que eu tenho aqui o meu quadradinho horizontal, esse que tá no chão, e o meu quadrado vertical, tá bom? No meu quadrado horizontal, eu tenho o meu canto da direita para frente e para trás, e o meu canto da esquerda para frente e para trás. No meu quadrado vertical, eu tenho o meu canto da direita para cima e para baixo, meu canto da esquerda para cima e para baixo. Então, esses 4 oitos, né, mais, nada menos do que passar por esses 4 cantos, certo? Então, seja a direção horizontal, né, seja na horizontal em ambas as direções, ou seja na vertical em ambas as direções, para os dois lados, tá bom? Então, aqui, a partir da minha postura, eu aponto o meu quadril direito para o meu canto direito da frente, vou até o de trás, faço a minha troca de peso, faço esse eixo para frente, passo pelo meu canto da frente à esquerda, cantinho de trás e volto ao centro. Tá? Na outra direção, mesma coisa, quadril direito, cantinho direito de trás, faço o meu loop, minha volta, passo pelo cantinho da frente da direita. Já faço minha troca de peso nesse eixo, quadril esquerdo aponta para o cantinho de trás, passa pelo da frente,
troco de eixo. Ok? Mesma coisa, tá? A partir aqui da minha postura, quadril direito aponta para baixo, passa por aquele cantinho da direita de baixo, vai até o de cima, volta para o centro, troca o eixo, esquerda para baixo, passa no cantinho de cima e volta para o centro, tá? Mesma coisa na direção oposta. Quadril direito aponta para o cantinho lá de cima, vai até o de baixo, troquei o eixo, troquei o peso, quadril esquerdo automaticamente apontando lá para cima e para baixo.
Ah.